o primeiro verso, eu convido você mais uma vez a fechar os olhos. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, e o fazemos com alegria em nosso coração. Estamos com a Bíblia em nossas mãos e vamos lê-la, vamos tirar dela lições importantes para a nossa vida, para a nossa família. E queremos te pedir, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que, ao estudá-la nesta hora, o Teu Espírito fale ao nosso coração. Então prepare o nosso coração e a nossa mente, perdoa os nossos pecados, para que não haja nada que nos separe da Tua presença nesta hora. E essa oração nós a fazemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu intitulei a minha mensagem Saudades do Primeiro Amor. E o primeiro verso que escolhi é Jeremias capítulo 2, verso 2. Eu quero que você acompanhe a leitura. Deus diz assim ao profeta Jeremias: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Essa é uma mensagem muito interessante de Deus através do profeta Jeremias. Quando leio esta declaração, eu não posso deixar de pensar um pouquinho na história do profeta Jeremias. A história diz que ele era ainda muito jovem e Deus o chama para esse ofício muito difícil. E foi um período muito difícil da história do povo de Israel. Se você voltar um pouquinho no capítulo 1, você vai ver que a Bíblia situa claramente os dias do ministério de Jeremias. Talvez Jeremias tivesse pouco mais de 20 anos de idade, era um jovem. E se você olha ali no verso 2, você vai ver que ele é chamado nos dias do rei Josias. E fica muito fácil para você localizar o tempo, não é? E se você quer alguma, talvez, referência maior, no final do verso 3 você vê que ele reinou até, ou melhor, ele exerceu o seu ministério até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Ou seja, ele começou o seu reinado ali por volta de 627 a.C. e ele encerrou o seu ministério por volta aí do ano 586, quando a nação de Judá já havia sido levada cativa para a Babilônia. O reinado de Jeremias, ou melhor, o ministério de Jeremias foi um ministério difícil. E quando você olha para a história registrada em Jeremias, nos seus 52 capítulos, você percebe que ali Jeremias passa por dificuldades tremendas. Ele é açoitado, ele é preso, ele é perseguido, e ele percebe que ao longo das suas mensagens, algumas mais suaves, outras mensagens muito duras, isso porque a condição espiritual daquela nação era realmente muito complicada. E Jeremias exerce o seu ministério num momento muito difícil. Eu não sei se você já teve, em algum momento da sua vida, saudade de alguma coisa. Todos nós, de alguma maneira, temos saudade. Saudade de tempos que já vivemos e não vivemos mais. Saudades de lugares que nós viajamos, visitamos e não temos a oportunidade de voltar. Saudade de pessoas que nós amamos e já não estão mais conosco. Saudades de amigos que nós, muitas vezes, conquistamos ao longo da nossa vida e de repente esses amigos desaparecem da nossa vida. Mas quando se fala em relacionamento, a gente fala de algo que marca profundamente a nossa vida,
positivamente ou negativamente. Existem relacionamentos que deixam muita saudade. E eu olho para esse quadro que Deus, através de Jeremias, ele começa a pintar. E eu vejo um Deus tremendamente apaixonado e com muita saudade de algo que ele já não sentia mais do seu povo para com ele. E eu vou falar algumas coisas ao longo da minha mensagem, mas você começa a perceber isso quando Deus diz assim: olha, lembro-me de ti, da tua afeição, ou seja, do teu carinho, do teu amor, do teu afeto, quando você era jovem, quando você era noiva. E ele acrescenta algo aqui que é extremamente interessante, de como você me seguia no deserto, numa terra em que se não semeia. Ou seja, Deus tem saudade de um momento em que o povo, ele seguia a Deus, mesmo diante das mais cruéis dificuldades. Deserto. Talvez muitos de vocês aqui já passaram por aquele deserto, e vocês conhecem o que é um deserto. E a grande verdade é que no deserto a vida é muito complicada. Mas a despeito do deserto, Deus diz que esse povo seguia, esse povo amava, esse povo obedecia, esse povo se relacionava, esse povo estava junto. Isso nos ensina algo importante, de que os nossos relacionamentos, eles podem se manter mesmo no deserto, e que nem tudo nos nossos relacionamentos são flores. Mas mesmo no meio do deserto é possível você se relacionar bem. Mas o que é que causou essa saudade de Deus? Eu vou convidar você a ir para o segundo verso dessa manhã. E aí nós vamos para o verso 21. E aqui Deus diz o seguinte para o povo de Israel: eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, se tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, se tornaste para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Você consegue entender esta analogia que Deus faz? De uma vide excelente, Judá se torna o quê? Uma planta degenerada. O relacionamento, ele se rompe. O relacionamento, ele passa por grandes dificuldades e uma separação e um abismo muito grande. Mas tem que ter motivo para isso. E a Bíblia também nos dá um motivo. E eu quero que você vá a esse terceiro verso, que é o verso 13. E aqui Deus explica por que aquele abismo foi criado entre ele e o seu povo. E Deus diz: porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: olha, houve uma ruptura, houve um abandono, houve algo que aconteceu que vocês me abandonaram. E Deus pontua, e Deus vai ao ponto e diz assim: olha, duas coisas vocês cometeram. E Deus nomina de males, coisas ruins. Primeiro, vocês me deixaram, eu, o manancial de águas vivas. E segundo, vocês cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Eu não vou entrar aqui nos detalhes da análise desse texto, porque isso não é o mais importante para nós esta manhã. Mas o que importa para nós é a lição que isso nos traz e aquilo que isso realmente nos ensina. E eu quero começar
após essa rápida introdução, tomando como pano de fundo essa história de Deus com o seu povo, para dizer algo importante para você. E eu acredito muito nisso. E eu quero basear as minhas considerações desta manhã atrás desta simples afirmação. Por trás de uma crise espiritual, por trás de uma crise familiar, por trás de uma crise relacional, sempre há uma história de abandono. Talvez eu esteja falando nessa manhã para casais, para famílias, para indivíduos, que se você olhar para a sua história, para a sua própria vida, você talvez vai descobrir que em algum ponto da tua trajetória, isso foi uma realidade. Por trás de um relacionamento frustrado, por trás de uma crise espiritual, por trás de um relacionamento rompido, há sempre uma história de abandono. Eu não sei se você tem a mesma concepção que eu. Eu, quando venho à igreja do Botafogo, eu me sinto muito em casa, porque aqui eu tenho o pastor que fez o meu casamento, né, pastor Arthur? E há dias atrás, ou melhor, há momentos atrás, aqui o pastor Arthur me perguntou, disse assim: e aí, quantos anos? Eu disse: janeiro agora, isso é só para dizer a sua idade, pastor Arthur, fique tranquilo. Janeiro agora nós completaremos 40 anos de casados. Até ele se assustou, e eu também me assusto de vez em quando com essa história. Mas ao longo de 40 anos, ao longo de 10, ao longo de 5, ao longo de 1, ao longo de meses, não importa. A nossa vida ela é marcada por momentos. A nossa vida é marcada por fatos. A história que nós construímos ao longo da nossa vida, a profundidade dos nossos relacionamentos ou a superficialidade dos nossos relacionamentos determinam a longevidade ou não de uma relação. Atos que muitas vezes temos ao longo da nossa história podem muitas vezes romper a nossa história, acabar com a nossa história, destruir um começo que não chegou ao meio e muito menos terá o seu fim. Ou melhor, tem o seu fim, mas de um jeito bem diferente. Então, quando eu olho para a história de Deus com o seu povo, eu não posso deixar de pensar na história da nossa vida. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos hoje é um mundo muito complicado. É muito difícil. Há tantas coisas que conspiram contra a nossa vida espiritual. Há tantas coisas que conspiram contra a nossa vida familiar. Há tantas coisas que conspiram contra o nosso relacionamento afetivo, conjugal. Há tantas coisas que estão diante de nós e que, de uma maneira ou de outra, se não cuidarmos, se não ficarmos atentos, tornarão os nossos relacionamentos infrutíferos, destruídos. Então eu te pergunto nessa manhã, você está atento aos teus relacionamentos? Você tem se preocupado com o seu relacionamento espiritual? Você tem se preocupado com o seu relacionamento conjugal? Você tem se preocupado com o bem-estar, a saúde emocional, a saúde espiritual da sua família? Qual é a lacuna que existe entre você e o seu cônjuge? Qual é a distância que existe entre você e seus filhos? Mas, sobretudo, qual é a distância que existe entre você e o seu Deus? Então, eu quero tocar nessa manhã em 3 pontos que para mim são importantíssimos. E eu não quero aqui tornar a minha mensagem, longe disso, quem me conhece sabe, longe de ser uma mensagem moralista,
ou qualquer coisa nesse sentido, eu quero tornar a minha mensagem a mais clara possível, já que a igreja abre esse espaço para a gente falar de algo que é extremamente importante, que é a família. E nem sempre a igreja, não porque ela não quer, mas pelo seu programa, pela sua rotina, a gente tem tempo para falar de coisas aparentemente simples, mas profundamente significativas para a saúde física, emocional e espiritual da nossa vida e da nossa família. Então eu quero que você receba o que eu vou dizer nessa manhã com muito carinho. Até porque eu quero primeiramente a salvação da minha família. E eu quero muito a salvação da família da minha igreja, essa igreja que eu amo tanto. Então, que coisas possivelmente podemos estar abandonando e que pode estar trazendo algum prejuízo para a nossa vida familiar e espiritual? Então, eu quero mencionar o primeiro para vocês. É o abandono da religião no lar. Você percebe que Deus, quando fala ali através de Jeremias para aquela nação, ele foi muito enfático. Ele disse assim: ó, 2 males cometeram o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. E isso causou uma ruptura no relacionamento do povo com Deus. E se você olhar, eu quero que você olhe com carinho, abra sua Bíblia antes da gente ir para alguns textos. O verso 11 do capítulo 2 de Jeremias. Veja atentamente aquilo que Deus está dizendo. É quase que um grito de desespero. É quase como se Deus estivesse dizendo assim: eu não acredito nisso. Porque quando eu vejo lá no verso 2, Deus dizendo assim, vai e clama, Ele não está falando assim, olha, fale tranquilo, não, clama, clama. Porque é sério. Se tem algo que Satanás está tentando destruir, está conseguindo aniquilar na mente do ser humano pós-moderno, é o conceito da família. E nós, como cristãos, como adventistas do 7º dia, precisamos ser guardiões dessa célula que, juntamente com o sábado, foi as únicas que se perpetuaram após a entrada do pecado no mundo. E chegando no final da história da humanidade, são as 2 instituições que Satanás está tentando destruí-las de todas as formas, a família e o sábado. Então, quando eu olho para essa estrutura, eu fico imaginando que existem outros caminhos que, mesmo que a gente não veja diretamente o ataque de Satanás, ele cria um monte de situações em nossa vida, em nossos relacionamentos, que muitas vezes a gente deixa a religião para o sábado. E aí, durante a semana, não existe religião. Veja o que Ellen White nos diz. Eu vou usar textos que não são meus. Ellen White diz assim: onde há falta de religião no lar, de nada vale a profissão de fé. Muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender dos nossos defeitos de caráter aqui e, pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do céu. Mas veja como ela começa: onde há falta de religião, aonde? Na igreja? Não, no lar. E ela continua dizendo, ela diz mais:
É grandemente necessária a religião no lar. E nossas palavras aí devem ser um justo de um justo caráter. Ou nossos testemunhos na igreja de nada valerão. A menos que manifesteis mansidão, bondade e cortesia no lar, vossa religião será vã. Se houvesse mais genuína religião doméstica, mais poder haveria onde? Na igreja. Mas ela não para por aí, ela continua dizendo: é coisa muito grave deixar que os filhos cresçam sem o conhecimento de Deus. Os pais cometem um terrível erro quando negligenciam a obra de dar a seus filhos instrução religiosa, pensando que tudo resultará bem no futuro e que ao se tornarem mais velhos estarão ansiosos por uma experiência religiosa. Não vedes, pais, que se não plantardes a preciosa semente da verdade, do amor, de atributos celestiais no coração, Satanás semeará o campo do coração com joio. Aonde isso está estabelecido? É no lar. Mas ela vai ao final e diz assim: e isso é o que mais mexe com o meu coração. E eu queria que você que é pai, que é mãe, ou mesmo você que é filho, você tivesse isso claramente, porque hoje você é filho, amanhã você se tornará pai. Ela diz assim: os pais estão no lugar de Deus em relação aos filhos, a fim de dizer-lhes o que devem e o que não devem fazer, com firmeza e perfeito domínio próprio. Queridos, eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. A visão que os nossos filhos têm de Deus, ela está intimamente relacionada à visão que os seus filhos têm de você. E a grande questão é que, se nós não conseguimos, dentro da nossa família, criarmos um clima de amor, de respeito, de fidelidade, de princípios morais, de coisas que a gente sabe que são responsáveis pela construção, não apenas de uma autoestima boa, mas do nosso caráter que nos prepara para o céu, eu fico imaginando, qual é o serviço que nós estamos prestando como pais para as novas gerações? Eu digo porque, como pastor, às vezes eu me preocupo. Não quero fazer nenhum comparativo entre o que a igreja era e o que a igreja é. Isso não faz não tem nenhum peso de glória para mim. Mas o que acontece é que a mente, muitas vezes, de pais hoje, deixam que os filhos, como que escolham e façam, na fase mais importante da vida deles, as suas próprias escolhas. Quando na verdade essa é a responsabilidade nossa como pais. Porque nós estamos no lugar de Deus. E a concepção que nós temos de Deus muda completamente a nossa visão do mundo, das nossas ações e das nossas atividades. Quem é Deus para você? Se você está no lugar de Deus, o que você pensa sobre Deus? É isso que você está deixando como legado para os seus filhos. Então, o que a religião na família pode nos proporcionar? De maneira muito rápida, a religião na família, ela nos proporciona maior fortalecimento dos laços familiares, maior desenvolvimento de valores e ética, ela nos proporciona maior suporte emocional e espiritual, e ela dá maior sentido de propósito e direção à nossa vida. Então eu não estou aqui trazendo regras prontas, do tipo assim, olha, lá em casa nós temos um ritmo, cada casa tem o seu ritmo, mas a gente não pode deixar de construir dentro da nossa casa um altar para Deus. E os nossos filhos precisam saber que dentro da nossa casa, Deus tem a primazia. De que Deus é o principal. De que Deus é o indispensável. Nós precisamos construir dentro da nossa casa
única e exclusivamente um altar para Deus. Porque isso vai o quê? Fortalecer os laços familiares, vai desenvolver valores e ética, vai dar suporte emocional e espiritual e, sobretudo, vai dar mais sentido de propósito e direção à nossa vida. Porque com Deus nós decidimos as coisas bem melhores. Com Deus a gente decide de uma forma muito mais tranquila. Com Deus a gente passa por qualquer coisa. Sem Deus a gente entra no desespero. Sem Deus a gente entra na rota até mesmo do suicídio. Sem Deus a gente entra na alienação total dos valores morais, espirituais. Será que você tem mantido firme a sua religião no lar? Não se esqueça, por trás de uma crise espiritual, familiar ou relacional, sempre há uma história de abandono. Mas há uma segunda coisa que eu quero que você saiba. Talvez alguns hiatos, alguns buracos na sua família, no seu relacionamento, seja porque você, como pai, como mãe, como filho, você também tem abandonado as responsabilidades familiares. E olha o que Ellen White nos diz. A família estável precisa ser bem organizada. Juntos, pai e mãe devem considerar o quê? As suas responsabilidades. E isso é algo importante, e com clara compreensão assumir a sua tarefa. Não deve haver divergência. E aí ela começa a dizer algo importante. Por exemplo, qual é a responsabilidade da mãe? Ela diz: o rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos para que estejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Um anjo não desejaria missão mais elevada, pois em fazendo sua obra, ela está realizando o serviço para Deus. Mães, eu não tenho nenhum preconceito, nenhum bloqueio, nada contra o que hoje o mundo coloca sobre vocês. Eu sei que há uma necessidade, embora essa não tenha sido o pensamento original de Deus, mas a mulher hoje tem que sair para o mercado de trabalho, ela precisa trabalhar, ela precisa ganhar o seu pão, ela precisa contribuir com o orçamento da família, ela precisa. Mas você precisa ter a consciência de que você, como mãe, tem uma responsabilidade. Sobre você repousa a responsabilidade maior de ser para os seus filhos a rainha do lar, de criar neles o caráter para que os seus filhos sejam capacitados para a vida mais alta e imortal. Vocês estão no lugar aonde um anjo gostaria de estar. E às vezes nós podemos estar renegando isso. Olha o que ela diz mais: a mãe é o instrumento de Deus para tornar cristã a sua família. Deve ela ser o exemplo de religião bíblica, mostrando como sua influência deve controlar-nos nas atividades e prazeres da vida diária, ensinando os filhos os que somente pela graça podem ser salvos. Que papel lindo, extraordinário tem uma mãe. E o pai, o que a palavra nos diz? Olha só, o pai representa o legislador divino em sua família, é colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus, estabelecendo em seus filhos elevados princípios, os quais capacitam-nos a formar caráter puro e virtuoso. Queridos, ser um legislador divino em sua família não é obra pequena. Mas há uma outra questão interessante. E essa semana eu estava lendo esse texto e eu confesso que senti, até mesmo de mim, pena. E eu fiquei pensando muito na minha paternidade quando li esse pensamento. O pai deve estar à testa da família não como um rapazote, um garoto indisciplinado, mas como um homem de caráter varonil, de paixões controladas. Deve ele obter educação em moral correta,
Sua conduta na vida familiar deve ser dirigida e restringida pelos princípios puros da palavra de Deus, e então ele crescerá até a estatura de um homem em Cristo Jesus. E aí ela diz mais, ela diz: o pai é, em certo sentido, o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. A esposa e os seus filhos devem ser encorajados a unir-se nessa oferenda e também a participar dos cânticos de louvor. Queridos, que pesada responsabilidade recai sobre nós, pais. A maternidade e a paternidade é um dom de Deus. E eu digo para vocês com sinceridade, não é fácil, é desafiador. Mas a gente precisa todos os dias, aos pés de Jesus, a gente precisa pedir a sabedoria, a capacidade, a iluminação, para que a gente sustente espiritualmente, emocionalmente, a nossa família. Os filhos também têm as suas responsabilidades e eles precisam ser encorajados. Ellen White diz assim: tanto as crianças como os pais têm importantes deveres a cumprir no lar. Deve-se lhes ensinar que constituem uma parte da organização do lar. São alimentados, vestidos, amados e cuidados, e devem corresponder a esses muitos favores, assumindo a parte que lhes cabe nas responsabilidades do lar e trazendo toda a felicidade possível à família da qual são membros. Filhos, respeito aos pais, obediência aos pais, lealdade aos pais. A palavra de Deus diz que o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, é o único mandamento com promessa. E que promessa é essa? Para que te prolonguem os teus dias na terra. Como tem sido a sua responsabilidade como pai, como mãe e como filhos? Mas eu quero ir para a minha parte conclusiva. Mas eu quero mais uma vez afirmar para você que por trás de uma crise espiritual, por trás de uma crise familiar, por trás de uma crise relacional, há sempre uma história de abandono. E esse talvez seja um dos pontos muito difíceis para a gente conversar, mas a gente tem que falar algumas coisas. O cuidado com o seu cônjuge. Essa é uma das mais incríveis declarações que eu encontro. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. Tem-se me mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno da família. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. Por que existem tantas rupturas nos nossos relacionamentos conjugais? Por que o mundo hoje vive uma pandemia de separações? Por que o mundo hoje vive um processo catastrófico de superficialidade nos nossos relacionamentos? Relacionamentos que se sustentam apenas pela aparência, relacionamentos que se sustentam apenas pelo status, relacionamentos que se sustentam apenas por causa dos filhos, mas que no fundo não há nada de fidelidade, comprometimento, cumplicidade. Quando abandonamos o cuidado, abandonamos a coisa mais importante. Há um pensamento que eu gosto muito e é simples e curto: quem ama, cuida. E esse cuidado, ele não pode ser terceirizado. Esse cuidado, ele precisa ser totalmente elaborado em todos os momentos. É cuidado físico, é cuidado emocional, é cuidado espiritual, é sensibilidade, é tudo aquilo que deriva para um relacionamento que se fortalece todos os dias.
e aonde a gente vai crescendo, onde a gente vai entendendo melhor um ao outro, aonde, como vinho, quanto mais velho, melhor. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu, mas a minha sensação, e eu falo com muita tranquilidade, porque ela está aqui, o nosso relacionamento hoje, quase depois de 40 anos, eu posso afirmar que ele, pela maturidade e por tudo aquilo que já vivemos, ele é bem melhor do que quando começamos. Eu não sei o que acontece, mas estamos envelhecendo e cada vez mais dependentes um do outro. Por que isso? Não somos perfeitos. Eu não acredito no relacionamento perfeito. Eu não acredito no mito da família perfeita. Eu não acredito. E repudio qualquer ideia quanto a isso. Porque é impossível duas pessoas imperfeitas comporem um relacionamento perfeito. Não existe. Então, se alguém diz assim: olha, eu nunca tive problema, nunca brigamos, nunca discutimos, nunca, até uma conhece os meus defeitos mais do que qualquer pessoa, e a gente conversa muito sobre isso, e às vezes, quando ela diz para mim, eu até fico irritado por ela me dizer, porque eu já sei, mas eu gosto quando ela me diz assim: olha, você é um homem controlado pelo Espírito Santo, porque naturalmente eu não agiria dessa forma, né, Jonas? Mas não há temperamentos, não há personalidade, não há nada que o Espírito Santo não possa controlar. E tudo aquilo que nós às vezes criamos ou destruímos, é porque nós estamos afastados da fonte. Nos desligamos, nos apagamos um pouco e consequentemente agimos diferentes. Quem ama, cuida. Eu gosto desse pensamento e eu tenho isso como muito forte em minha vida. O amor não morre de morte súbita. O amor não morre de morte súbita. O vácuo que nós muitas vezes criamos nos nossos relacionamentos conjugais é fruto de palavras alteradas, é fruto de atitudes impensadas, é fruto de agressões verbais, é fruto de abusos emocionais, é fruto de tantas coisas que nós às vezes até sabemos, mas não nos controlamos, e criamos um vácuo. É como se Deus estivesse dizendo: olha, você está passando por isso. O teu relacionamento está quebrado, destruído com o teu cônjuge, com os teus filhos, com a tua família, porque você é bruto, porque você não mede as suas palavras, porque você agride, porque você diminui, porque você despreza, porque você abandona, porque você não dá a atenção que você deveria dar, porque você não gasta o tempo que você deveria gastar, porque você não faz nada disso. E como você quer que isso dê certo? O teu relacionamento com teus filhos não está bom porque você não se abaixa para brincar com ele, você não joga bola com ele, você não... Na minha época era carrinho de rolemã, era bolinha de gude, era brincadeira de pega-pega, esconde-esconde. Mas talvez hoje você não senta com teu filho para jogar um videogame com ele. Você não se interessa pelas suas necessidades. E você vai criando um vácuo emocional na vida dos teus filhos, uma distância. Todos nós temos um depósito emocional, e esse depósito emocional, ele precisa ser cheio todos os dias. E como nós enchemos esse depósito emocional? É olhando para quem está do teu lado, dizendo: olha, eu te amo, você é especial, você faz falta na minha vida, puxa vida, como você é indispensável, você está bonita, você está bonito, você é inteligente, aconteceu, mas vai dar certo, vamos para cima.
E essas coisas vão ficando para trás, vão sendo deixadas de lado. E aí quando você percebe, a distância é tão grande, que como Deus você começa a sentir saudade. E você sente saudade, mas às vezes já é tarde demais. Ah, que saudades do primeiro amor, não é? Então, como penúltimo pensamento, eu queria deixar esse conselho para você. Reforce as relações legítimas, para que as ilegítimas não ocupem o lugar. Isso vale para o seu relacionamento com Deus, isso vale para o seu relacionamento com os teus filhos, isso vale para os teus relacionamentos com o teu cônjuge. E por fim, eu quero que você pense nisso daqui. Deus diz a Jeremias: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Amém? Eu li um livro recentemente. Esse livro foi escrito por um grande pastor. Ele é um pastor evangélico britânico, Leonard Ravenhill. E esse livrinho pequeno dele, o título é Por que tarda o avivamento? E nesse livro ele desenvolve algumas coisas que ele diz estarem impedindo a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. E ao final ele diz o seguinte: por que muitas vezes nós não somos poderosos, não somos suficientemente capazes pelo poder do Espírito Santo para vencermos, para superarmos, para alinharmos os processos familiares, pessoais e espirituais da nossa vida? E ele diz assim: porque dentro de cada um de nós existem 3 pessoas. A que achamos que somos. Esses são aqueles que sempre acham que estão certos e que têm a última palavra e que estão sempre com a verdade. É o pai que não abre mão em relação, não é humilde para reconhecer que o filho está certo. É o cônjuge que não abre mão para não se tornar talvez vulnerável naquele momento da sua relação. É aquele ser humano natural que você acha que você é, que você pode, que você é capaz. Mas ele diz que há um outro grupo de pessoas, são aqueles que pensam, aqueles que os outros pensam que nós somos. Sabe aquela coisa quando você passa uma semana em crise na tua casa, você maltratou teus filhos, você desprezou a tua esposa, você viveu um verdadeiro inferno na tua família. Aí você chega na igreja, vestido bonitinho, e aí o abraço que você tinha que ter dado no teu filho, você dá naquela criança que você nem conhece, e diz para ele: olha, como você é lindo, como você é maravilhoso, que filho lindo. Você diz que o filho dos outros é lindo, mas você nunca teve a coragem de dizer que o teu filho é lindo. Aí você olha para alguém e você sorri, mas durante toda a semana você viveu carrancudo dentro da tua casa. Você abraça as pessoas e dá nas mulheres, nos homens, nas pessoas, o abraço que você teria que ter dado na tua esposa em casa, e você não deu. Você beija as pessoas e saiu a semana toda para trabalhar sem dar um beijo nos teus filhos, e você não beijou a tua esposa. Por isso que dentro de nós existe essa pessoa que os outros pensam que nós somos. Mas esse 3 talvez seja o mais complicado. Sabe quem você é?
é essa pessoa que Deus sabe exatamente quem você é. Então você pode fingir, você pode mentir para você mesmo, você pode fazer qualquer coisa, mas saiba que Deus sabe quem você é. E por Ele saber quem você é, Ele te dá todos os dias uma chance para você se entregar para Ele, para você dizer: Senhor, eu reconheço